Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas, eu sou advogado na área de família, direito civil e tenho livros tanto na área de direito de família, direito civil e direito de empresa. E nós vamos dar uma conversadinha rápida, vai ser um bate-papo sobre as questões relativas, as questões jurídicas, né, ao problema da pandemia, tá? Primeiro a gente tem que ser realista. O mundo que a gente conhece, ele mudou, tá? Nós teremos uma crise econômica independentemente do que se faça. Eu sei que as pessoas estão bastante polarizadas, usando muito a questão da pandemia como até uma ferramenta política, mas o fato é que nós temos a ciência, tá? E a ciência, ela é cruel quando se fala em dados. O Brasil, no dia que nós estamos gravando esta live, né, dia 11 de abril, um dia antes da Páscoa, nós já estamos com 1.000 pessoas mortas no Brasil com a Covid. E isso que nós tivemos uma quarentena relativamente boa, sabe? Uma quarentena que as pessoas mais ou menos respeitaram. E então, os governos estão agora flexibilizando, grande parte pela pressão popular e até por falta de diálogo com o governo federal e tudo mais. O fato é que as pessoas estão voltando a trabalhar e isto vai gerar um pico de contaminação, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Itália, como aconteceu em vários outros países. Tá? As pessoas usam muito o exemplo da Coreia do Sul, da Alemanha, e nós somos diferentes, por uma questão muito simples. Lá eles estão testando toda a população. A própria China testando toda a população. O Brasil está com subnotificações, nós temos pessoas que não foram testadas, nós temos mortos que não foram testados. Muitos desses números que estão aumentando agora é porque estão chegando os testes, estão testando e aí está aumentando o número. Então nós temos a previsão de pelo menos 4 vezes os números oficiais. Então a situação está complicada, vai piorar mais e o que vai acontecer é que o Brasil vai praticar o que muitos outros países fizeram, como os Estados Unidos, por exemplo, como a Itália, que foi liberar as pessoas. A contaminação vai lá em cima e aí o governo entra em desespero e manda fechar de novo. Nós não temos vacina. A previsão de uma vacina viável é de pelo menos 1 ano e meio. Estão se falando de remédios, que esse remédio é milagroso, aquele remédio é milagroso. Gente, todos esses remédios, eles são para pessoas internadas. Ou seja, a pessoa já vai estar saindo do mercado de trabalho, a pessoa já vai estar sendo afastada. Ou seja, são pessoas que vão estar internadas e vão talvez usar esses medicamentos que estão dizendo que funcionam. Não são vacinas, não são medicamentos que a pessoa vai tomar antes e a pessoa não vai ficar doente. Então, o fato é que enquanto não houver uma vacina, nós vamos ficar nessa situação de libera a quarentena, volta a quarentena, libera a quarentena, volta a quarentena, talvez por 1 ano, 2 anos, não sei qual é o período. Então, este conjunto, essa estrutura total, vai ficar caótica, sim, pelos próximos meses e talvez anos, tá? A crise financeira vai aumentar. As pessoas estão, por exemplo, notando que não precisam consumir tanto como consumiam. Então, se o consumo diminui, a venda diminui. Se as pessoas estão sendo internadas, a venda diminui. Se as pessoas deixam de trabalhar, a venda diminui. Ou seja, a situação empresarial, a situação comercial num todo, globalmente falando, ela vai ser prejudicada. Não há dúvidas, tá? Não importa qual o lado político você tem, não importa se você acredita neste ou naquele político, a realidade é uma só e a realidade vai nos pegar independentemente da nossa crença, do nosso voto, da nossa boa fé, não importa. Então, se nós temos essa realidade que vai piorar, tá? Desculpa ser um portador de más notícias, mas ela vai piorar. Isso são dados, todos os países estão piorando e o Brasil parece que não está aprendendo, a gente está fazendo os mesmos erros que os outros países. Na Itália teve lá uma hashtag Milão não pode parar, certo? O Brasil há pouco tempo atrás estava com uma hashtag o Brasil não pode parar. A gente não aprende com os erros dos outros. Então, nós vamos entrar na mesma situação. Os Estados Unidos também não pôde parar. E agora teve que parar. E ele teve que parar porque a expectativa de mortes deles é passar de 150 mil pessoas mortas. Essa semana foi noticiado valas comuns, tá? Pela quantidade de mortos. Então,
nós vamos estar com um problema nos próximos meses em nossas mãos, então nós temos que começar a nos preparar juridicamente, tá? A gente tem que saber como agir. Feito esse susto, tá? Talvez para botar todo mundo no mesmo patamar, para a gente todo mundo voltar para a realidade, vamos então conversar o que fazer. Primeiro ponto, nós temos que entender que o direito, o conjunto legislativo nosso, ele trabalha como se fosse um grande armário. Imagina um grande armário com várias gavetas. Tudo ali faz parte deste conjunto. Mas cada gaveta é um instituto do direito, é uma área. Então, por exemplo, nós temos o direito de família, é uma gavetinha lá, direito de família, que está do lado da gaveta do direito das sucessões, mas são gavetas separadas. Também está próximo do gaveta de obrigações e contratos. Está próxima da gaveta de responsabilidade civil. Tem uma outra gaveta que é direito tributário, outra previdenciário. Então, cada gaveta neste armário é uma área do direito. Fazem parte de um mesmo conjunto, mas cada gaveta tem as suas regras, tem as suas idiosincrasias, tem as suas peculiaridades. Umas gavetas próximas das outras, outras gavetas um pouco mais longe. Por que eu estou dando exemplo de gavetas? Porque nós temos que entender que cada gaveta tem as suas regras. Então, cada área do direito também tem as suas regras. Então, a gente tem que entender que elas vão ser um pouco diferentes uma das outras. Vamos falar agora de uma gaveta chamada direito imobiliário, tá? Onde nós vamos tratar um pouquinho sobre a locação de imóveis comerciais. Por que eu estou falando de locação de imóveis comerciais e não residenciais? Porque a regra é outra. Os imóveis residenciais, independentemente da pandemia, embora o inquilino provavelmente vai se empobrecer, tá? E vai estar numa situação muito difícil financeiramente, ele está usando o imóvel que ele locou, ou seja, ele está dando finalidade naquele imóvel. Então, por mais que ele esteja empobrecido, porque talvez tenha perdido o emprego, porque talvez não esteja conseguindo trabalhar adequadamente, não está tendo renda, este inquilino vai ter que cumprir a obrigação que ele assumiu no contrato de locação. Então, ele vai ter que pagar o aluguel. É claro que o inquilino pode conversar com o locador e dizer, olha, vamos negociar, senão eu vou ter que largar o imóvel, tu vai ter prejuízo, eu vou ter prejuízo, vamos tentar reduzir um pouco o preço. Ok. Aí é uma questão de voluntariedade das duas partes envolvidas. Se, por exemplo, se o imóvel está numa imobiliária, você, inquilino, conversa com o imobiliário, diz, olha, eu perdi o emprego, não vou conseguir pagar, mas quero continuar pagando, tem como reduzir, conversar com o proprietário. Então, nessa atual situação, todo mundo que pudesse ajudar vai ser interessante, vai ter menos litígios, vai ter menos problemas. Agora, quando eu falo de imóveis comerciais, a regra é outra. Por que a regra é outra? A regra é outra porque, para começo de conversa, a própria lei que regulamenta a locação no Brasil, ela informa que o imóvel ele tem que ser destinado para aquilo que o contrato firmou. Ou seja, se tu locou para comércio, o imóvel tem que estar disponível para tu usar para comércio. E aí começa o primeiro problema. Porque com as regras da quarentena, os governos municipais e estaduais determinaram o fechamento do comércio. E esta determinação é um fato que é, na verdade, imprevisível. Este ato do príncipe, essa prática que o governo tem e que é legítimo, o governo tem direito de fazer isso, ele entra como uma bomba nas relações comerciais, mas é legal, está dentro da lei. Porém, para quem está alugando, ele perde o uso do bem. Ele tinha um imóvel à sua disposição e agora ele não pode mais utilizar, porque houve uma ordem vinda de cima que determinou que houvesse o fechamento. Então, uma vez que este inquilino, empresário, não pode usar o seu imóvel que ele alugou, que ele está pagando, sempre pagou bonitinho, ele tem um direito ferido. Esse direito, ele não vai poder lutar contra o Estado. Ele não vai poder dizer, pô, Estado, você mandou fechar e agora eu não posso usar, então vou te processar. Não, porque o Estado está no direito de fazer isso, por conta da pandemia, para proteger a população.
É uma questão de direito macro. A totalidade das pessoas tem muito mais força do que os indivíduos. Então o Estado tem sim o direito de fazer isso. E deve fazer isso. Agora, o inquilino, ele vai poder conversar com o seu locador. Ele vai poder chegar para o locador e dizer, amigo, tu me alugou um imóvel que eu não posso usar. A situação do locador, do proprietário, é mais cômoda. Por que ela é mais cômoda? Porque ele tem um contrato. Ele tem um contrato que, faça chuva, faça sol, ele tem o direito de receber o aluguel. Ele tem um argumento muito forte. Ele vai dizer, não foi eu que mandei fechar. Não fui eu que mandei proibir o teu uso. Foi o Estado. Eu também não tive culpa. Por mim, tu usava. Mas o Estado mandou fechar e eu deixei lá o imóvel para ti. Então eu não posso ser prejudicado. Tu não pode pedir para reduzir aluguel. Então o locador está numa situação, a princípio, mais confortável. Porque ele pode dizer isso. Ele pode dizer, olha, eu não posso ser prejudicado. Eu deixei o imóvel para ti. Tu não pôde usar por uma coisa que foi uma fatalidade. Foi algo difícil para nós dois. Acontece que a nossa legislação, para começo de conversa, lá na Lei 8.245, no seu artigo 22, que é a lei que vai regulamentar a questão da locação, ela vai dizer que é direito do inquilino usar a coisa alocada. Então nós começamos com o primeiro direito que estava lá e que por algum motivo eu não estou conseguindo usar esse direito. Eu não tenho respostas na lei da locação, não tenho. Ele só me traz isso e eu não consigo ter mais informações. Mas no Código Civil eu tenho. Lá no Código Civil, eu vou ter a teoria da imprevisão. Eu vou ter nos artigos 478, 479 do Código Civil e os artigos que o cercam, a questão da resolução da teoria da onerosidade excessiva. O que é isso? Quando uma das partes, olha só, uma das partes, por um evento imprevisível, é prejudicada, enquanto a outra não é, a ideia de equidade, de igualdade contratual some. As pessoas não estão mais iguais. O evento era imprevisível, atingiu todo mundo, mas só uma pessoa se beneficiou, a outra não. Só uma pessoa se prejudicou, a outra não. Então, nessas situações, eu tenho o direito de revisar o contrato. É claro que eu vou ter que levar isso para o judiciário. Vou ter que contratar um advogado e levar para o judiciário. Mas eu vou poder levar para o judiciário e dizer o seguinte, olha, eu quero revisar este mês, esses 2 meses, ou este contrato, porque agora nós vamos ter vários períodos de quarentena, para que eu possa, toda vez que tiver fechado, eu ter uma redução proporcional ao período fechado, ou pelo menos, se não for um dia cortesia para cada dia fechado, pelo menos reduzir 50%, ou seja, reduzir a taxa de lucro, deixar apenas a taxa de custo operacional. Mas o fato é que eu preciso revisar o contrato como um todo. Esta discussão é prevista nestas regras legais. Então eu vou poder, por conta da teoria da imprevisão e da teoria da onerosidade excessiva, eu revisar estes contratos imobiliários. Então eu vou poder discutir sim os contratos em locações. Vamos conversar agora em outras áreas. Vamos imaginar os contratos de prestação de serviço, tá? Nós temos 2 formas, a grosso modo, 3 na verdade, né, de prestação de serviços. A primeira é pago, recebo o serviço no ato, imediato. Este pouco importa a questão do Covid, porque se eu paguei e recebi, não vai alterar. O problema é que muitos contratos têm o que a gente chama de período diferido, ou seja, a época do pagamento não é a época da prestação do serviço. Então, quer dizer, eu paguei antes do Covid e agora durante o Covid eu não estou recebendo. Ou eu prestei o serviço antes do Covid e por causa do Covid não estou recebendo. Ou seja, a época do pagamento e a época do serviço não estão batendo. Se o serviço já foi prestado,
Por mais que a pessoa que teria que pagar entrou em dificuldade financeira, ela não pode fugir da obrigação. Se ela não pagar, ela vai ser executada ou vai ser entrada com ação de cobrança. Ela vai ter que pagar. Agora, se eu paguei e a prestação de serviço ainda não aconteceu por causa do Covid, a situação muda de figura. Por quê? Porque nessas relações, se for uma relação civil, uma relação onde as pessoas são contratos de parceria, contratos de consignação, onde a relação não é de consumo. A gavetinha, lembra a história do armário? A gaveta são contratos civis. Este evento, o Covid, pandemia, que pegou todo mundo desprevenido, vai atingir todo mundo. Então tá todo mundo no mesmo barco. Então nós vamos ter que esperar passar e aquela pessoa que não prestou o serviço ou não pagou, enquanto os bancos estavam fechados, não pode ser cobrado multa nem juros. O banco abriu, tem que pagar. E a pessoa que tinha que prestar o serviço, que está proibida por decretos, não prestou, também não vai pagar multa, não vai pagar juros. A hora que voltar à atividade, ela vai prestar. Então, nessas situações, é uma questão apenas de ajuste temporal. Ou seja, era para ter pago ou prestado no dia 10, não fez por causa da quarentena, vai fazer no momento adequado, correto, dentro de uma razoabilidade assim que voltar. Tá? Então é diferente. Agora, existem contratos, desculpa essa questão mais técnica, mas é porque vocês têm que entender como funciona a estrutura argumentativa para isso. Então, existem alguns contratos que são contratos onde eles encerram e renovam mês a mês. Eles não são um contrato contínuo, eles são contratos que a sua continuidade é por renovação mensal. Vou dar um exemplo, escolinha de futebol, escolinha de natação. Essas estruturas, o que acontece? Eu tenho que fazer uma atividade, academia, por exemplo, quero fazer uma atividade segunda, terças e quartas, e eu não estou podendo fazer por causa da quarentena. Eu, consumidor, agora é outra gaveta, é a gaveta do consumidor, Eu, consumidor, não posso ser prejudicado. Mas, Douglas, a empresa que estava lá servindo a aulinha de futebol, que estava prestando a aulinha de inglês, a aulinha de academia, estava prestando a aulinha de handebol, de vôlei, seja o que for, ela fechou porque o governo mandou, ela não teve culpa, foi uma questão de pandemia, foi imprevisível para ela também. Pois é, mas esta aulinha e eu estamos na gaveta do consumidor. E na gaveta do consumidor, eu não posso ser prejudicado, mesmo que a pessoa que está prestando o serviço não tenha culpa. Por quê? Porque na gavetinha do consumidor, nós não podemos discutir culpa. Porque a responsabilidade é objetiva. Então eu não posso discutir culpa. Então a empresa, por mais que ela seja inocente nessa história, ela não pode alegar que a culpa é do governo, que a culpa é da pandemia. Ela não pode alegar a culpa de outro. Ela tem que absorver o prejuízo. É cruel, mas é a lei. Ela tem que absorver isso porque a responsabilidade dela é objetiva. Então ela vai ter que assumir para si a responsabilidade. Então, queira ou não, as empresas que prestam esse tipo de serviço podem até negociar com seus consumidores, dizer o seguinte, gente, olha, ficamos o mês de março fechado, mas vamos abrir em abril. Então a aulinha que era segunda e quarta, vamos fazer então segunda, terça, quarta e quinta. A gente compensa, não altera o valor e compensa. Então tu paga o mês de março e paga o mês de abril. Eu, consumidor, posso dizer, não quero. Porque eu só vou nas segundas e quartas. Eu não quero ir terças e quintas. Então eu não posso ser obrigado a compensar. Então nestes casos, por mais triste que seja para o empresário, ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Que é diferente do autônomo. Olha só, preste atenção, é diferente do autônomo. Aquele pedreiro que foi contratado, aquele carpinteiro, aquele professor que era de aula particular, ou seja, o autônomo, ele pode alegar culpa. Ele tem o direito previsto na lei do Código de Defesa do Consumidor, onde ele pode alegar culpa. Então ele pode dizer, a culpa não foi minha, então eu preciso que seja compensado.
eu preciso que eu faça em outra data. Ele tem esse direito. Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor dá um tratamento diferente para o autônomo. Entenderam? Colégios. Vamos conversar um pouquinho sobre contratos agora diferente. Vamos falar sobre colégios, vamos conversar agora sobre escolas de inglês que tem período contínuo. O próprio governo está criando ferramentas que permite que essas escolas realizem aulas por EAD, faculdades, por exemplo. No primeiro momento, essas escolas, faculdades, elas trabalham, não é por dia de aula necessariamente, elas trabalham por carga horária mínima. Ou seja, já é uma prática usual que quando existe, por exemplo, olá, Lírio, tudo bem? Como é que tá, doutor? Nós temos, por exemplo, questões como feriados municipais, estaduais, federais, greves. Nós temos várias situações que já historicamente já aconteceram e aí essas escolas têm que, talvez, comer as férias das crianças, comer as férias dos alunos para honrar a carga horária. Porque o que importa aqui é carga horária. Nesses locais, a carga horária tem que ser cumprida. Então, por mais que estejamos agora com colégios, faculdades fechadas, talvez por 1 ou 2 meses, eles compensam em outro período. Então a mensalidade tem que ser paga. Mas a escola vai ter que cumprir, quer queira, quer não. O governo já está autorizando alguns segmentos a realizar o que nós chamamos de EAD. Então, tu vai cumprir tua carga horária, mas um pouco dela tu já pode ir dando por ensino à distância. Obviamente que vai ser limitado este período. Não vai ser todo o curso, vai ser um período. Mas a gente já tem que saber que a escola, a faculdade, a gente não tem como fugir. Porém, as escolas, as faculdades que têm mensalidades que dão desconto com pagamento pontual, que dão desconto, que tem a questão de multa e juros pelo não pagamento em dia, durante o período que esteve fechado, elas não podem cobrar essas multas e elas têm que dar esse desconto porque eu não pude pagar em dia porque o banco estava fechado. Então agora muda a regra, eu consumidor não posso ser prejudicado por uma questão que não é culpa minha, não é culpa da empresa, mas como a empresa não pode discutir culpa de terceiro, eu não posso ser prejudicado. Então vai ter que me dar o desconto. Entenderam? Nós estamos criando regras com o barco andando. Então as coisas vão demorar um pouco para se ajeitar. Então, hora do caminhão de abóbora que vai se adequando com o caminhão andando. Não foi organizado na saída, ele foi se organizando no curso. Então as coisas não se encaixam tão bem. Demora talvez um pouco, tá? Então essa situação vai acontecer sim. Vamos conversar agora sobre alimentos, tá? Quem paga a pensão alimentícia e quem recebe tem que ficar muito atento sobre essa situação. Primeiro, quem é empregado, a princípio não houve mudança nestes últimos meses ou semanas na sua situação financeira. Então, a pensão alimentícia vai ter que ser paga igual. Quem depende de comissão, quem é autônomo, quem é empresário, com certeza teve mudança financeira, teve impacto. Nós vivemos num país onde as pessoas não têm reservas financeiras grandes, então, com exceção de uma pequena minoria. Então, o que acontece? Nós temos sim uma dificuldade de fazer o pagamento das obrigações mensais. Muita gente trabalha hoje para receber amanhã e pagar a conta depois de amanhã. Então, tá sempre ali na loucura. Então, para essas pessoas, o fechamento de 1, 2, 3 semanas, o quadro econômico geral, vai impactar profundamente em seus ganhos. Então, quem paga a pensão alimentícia, com certeza, já está com dificuldade, talvez com pensões atrasadas. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 11. Teoricamente, ontem, dia 10, foi o dia de pagamento de pensão de muita gente.
que por ser feriado vai pagar na segunda. Acontece que tem muita gente que não vai ter o dinheiro para pagar segunda-feira. Então, quem ainda já sabe que a sua situação vai mudar, que vai perder o emprego, que a situação econômica, por conta do contexto, mudou, a renda vai cair, vai ter que entrar com uma ação de revisão de pensão. E faça o quanto antes. Por quê? Porque a revisão de pensão, as pessoas têm que entender que ela não altera o passado, ela altera o futuro apenas. Então, quando tu entra com a ação de revisão, por mais que tu já esteja na situação crítica, o juiz não pode mudar o passado, o juiz só vai mudar o futuro. Ou seja, quando o juiz mudar o valor da pensão, é daquele ponto em diante que ela começa a valer. O atrasado não tem como mudar. Por isso que o atrasado vai ser objeto de outra ação. Vai ser objeto de ação de execução. Ou seja, aquele valor que era para a pessoa ter pago e ela não pagou, ou não pagou a menos, ou não pagou, quem recebe os alimentos vai entrar com execução. E, a princípio, tem o direito de receber na íntegra. Não importa a justificativa, tem direito de receber na íntegra. Sob pena, dependendo do procedimento que a pessoa escolha, de quem teria que pagar antes ser preso, inclusive. É claro que a própria lei permite o que nós chamamos de justificativa. Tu vai poder justificar, tu vai dizer, olha, eu perdi o emprego, a minha empresa ficou fechada por 30 dias. Então tu tens sim direito de argumentar, tens direito de justificar. A questão é que a pessoa não vai ter o direito de dizer, olha, estou garantido, está fechado, então não paguei e o juiz não vai mandar prender. Não, não é bem assim. O juiz pode mandar prender, sim, se não aceitar a tua justificativa. Então, a grande questão é, primeiro conselho, conversem entre si. Tentem fazer um novo acordo, um novo ajuste. Mas nós não podemos achar que se não deu certo, o juiz vai compreender. Não é bem assim. Sejam precavidos. Se a situação vai mudar e o acordo não saiu, ingressem com ação de revisão. E quem está propondo a execução, se não conseguiu resolver e tem que ir para a execução, use a justificativa, seja razoável, mas entenda que talvez ela não cole. Quanto à questão da prisão ser domiciliar, eu vou ser bem sincero. A prisão domiciliar, a princípio, ela só vai valer até outubro deste ano, tá? Vamos conversar. Quem é advogado que está me assistindo sabe o que eu estou falando, é verdade. Se eu protocolar a ação hoje, entrei com a ação hoje, eu não vou conseguir sair um mandado de prisão antes de outubro, tá? Os processos são muito lentos, tá? Muito lentos. Então, dificilmente eu vou conseguir que eu ingressando com a ação hoje, a ordem de prisão já saia antes de outubro. A pessoa ainda vai ser citada, vai ter o direito de fazer a justificativa, vai fazer os cálculos, vai para o Ministério Público, volta para a gente se manifestar dos cálculos. Este benefício da pessoa ser presa em casa, prisão domiciliar, que mais ou menos vai valer até outubro, este benefício, ele na verdade é para as ações que já estão em curso, que já estão na iminência de sair ordens de prisão. Então, realmente, isso vai poder acontecer. Já vi alguns colegas advogados, algumas pessoas pedindo suspensão dos processos de execução, tá? Justificando o porquê, por conta de que uma prisão domiciliar não vai gerar a coação necessária da pessoa pagar a pensão, que é a prisão tradicional, mesmo que em albergues ou especiais, né? Por quê? Porque, na verdade, está todo mundo preso domiciliarmente. Então, perderia um pouco a função da prisão prevista. Porém, eu, particularmente, sou totalmente contra dizer que esta regra é absurda. Não, não é. Nós temos que ser humanos. Nós não podemos botar a pessoa numa situação de risco. Ah, mas ele já botou o filho em situação de risco ao não pagar a pensão. Pois é, meu pai sempre me ensinou que 2 erros não fazem um acerto. Então eu não posso errar
e justificar outro erro. Então, infelizmente, nós estamos numa situação difícil para todo mundo. Então, eu não posso querer argumentar que isso é viável. Não. Agora, posso criticar que isso não vai gerar a eficiência que deveria? É fato. Isso tudo é em relação a pensões alimentícias. Então, a gente tem que estar um pouco antenados. Em relações a viagens, tá? Este é um outro ponto que a gente tem que entender que as coisas mudaram, tá? Nós já tivemos uma decisão na época do H1N1, onde a empresa foi obrigada a rescindir o contrato de viagem, porque a empresa também não tinha culpa, mas lembra a gavetinha do consumidor? A empresa teve que rescindir o contrato porque ela tinha que fazer a devolução do dinheiro, mas ela teve o direito de receber a multa, porque ela também não teve culpa. Mas ela não podia cobrar nenhuma outra taxa, apenas a multa de rescisão. Futuramente, as empresas de viagem que vão ser bastante afetadas, uma, porque as pessoas não estão viajando, duas, porque as pessoas que tinham viagens marcadas vão estar reprogramando, e três, porque talvez estejam querendo cancelar. Então nós vamos ter aqui um limbo jurídico bastante interessante de discutir. Primeiro, o limbo que eu estou dizendo, por quê? Porque as empresas, elas têm a obrigação de reagendar. Isso elas vão ter que fazer, tá? Então nós vamos ter que marcar para uma nova data, sim, certo? E a empresa tem que ser esperta em fazer isso, porque senão a pessoa vai ter argumentos mais sólidos para pedir tudo de volta. Então ela vai poder reagendar para outro período. O problema é que o consumidor talvez não possa reagendar. A viagem dele é naquela data, outra data ele não tem por que viajar, por N motivos. Então talvez ele queira cancelar. E neste cancelamento, e isso vale para empresas aéreas, vale para tudo. Neste cancelamento, ele a princípio tem o direito de receber integralmente o valor, tá? Porque como nós falamos lá na gavetinha do consumidor, o consumidor não pode ser prejudicado por mais que a empresa não tenha culpa, certo? Porque a culpa seja de terceiro, seja do Covid. Então, mas o consumidor, por uma regra que a Código de Defesa do Consumidor traz, que nós não podemos criar discussões sobre culpa, então o consumidor não pode ser culpado. Por isso, a empresa, por mais que não seja culpada, ela não pode alegar culpa de ninguém. Então, vai ter que haver a devolução integral. Dependendo de quem está no lado, né, se tu é consumidor ou se tu é em lado da empresa, existe uma decisão que discute, que já discutiu na época da H1N1, que deu para a empresa o direito da multa, tá? Porém, em relação às outras valores, não. Mas eu suspeito que muita gente vai ter, inclusive, o direito de não ter a multa, de ter a devolução integral, certo? Por conta das regras de consumo. Com a pandemia, nós vamos ter que escolher, talvez, a quem pagar. Isso vai ser um fato. Em crises econômicas, as pessoas acabam tendo que escolher para quem pagar as contas. Um conselho que eu dou para vocês é um conselho, primeiro, que é uma questão ética. Vamos optar por pagar para quem mais precisa. Evitem cortar pagamentos de pessoas que precisam, tá? Quando eu digo isso, mas todo mundo precisa, todo mundo tem que receber. Gente, é diferente ter que pagar o financiamento do carro e talvez pagar a conta da verdureira, tá entendendo a diferença? Então, queira ou não, quem puder manter os empregos, mantenham. Quem não conseguir manter os empregos, já comecem a avisar para os seus funcionários sobre por quanto tempo vai conseguir manter, para as pessoas poderem se organizar, criar previsões. As contas de fornecedores, de parceiros,
optem sempre por priorizar os autônomos, priorizar as pessoas que têm uma situação financeira mais delicada e entendam que, queiram ou não, bancos, por exemplo, têm uma saúde financeira muito diferente de todo o resto. E eu acho que não é muito momento das pessoas ficarem preocupadas se o nome vai ou não para o Serasa, ok? Nós estamos no início da crise. Nós nem começamos ela, na verdade, tá? Então, nós estamos no dia 11 de abril com 1.000 infectados, certo? E tivemos quase 30 dias de quarentena relativamente com sucesso. O Brasil foi um dos países que começou a quarentena mais cedo, graças aos prefeitos e governadores, porque pelo governo federal isso não teria nem acontecido, tá? Então, o Brasil está com esse número relativamente baixo de infectados, embora 1.000 pessoas sejam muitas pessoas mortas, mas é baixo, pensando que o primeiro caso no Brasil foi no dia 4 de março. Em outros países, em um mês, o número de mortos já era maior. E, gente, para com a bobagem de achar que o número de mortos altera pelo número da população. Esse cálculo é bobagem. Vidas é vidas. Entra um infectado no Brasil, um infectado na China, um infectado na Itália. A evolução é por causa desse um infectado. Se tu quer analisar o impacto populacional, aí tu usa o número de pessoas do país. Mas o grau de evolução do contágio não tem nada a ver pelo número de pessoas do país. Tem a ver pelo número de infectados e pelos dias de infecção que aquele país está administrando. O Brasil, um mês de infecção, um mês e 10 dias, está com o número de 1.000 mortos, que é um número relativamente baixo em relação a outros países. Por quê? Porque o Brasil foi um dos primeiros que começaram, quando identificou o contágio, a realizar a quarentena. Os outros países demoraram muito. Só que agora o Brasil está entrando no mesmo erro que os outros países que fizeram isso, como os Estados Unidos, a Itália, que abriram, achando que era bobagem, que não era bem assim. A coisa entrou num caos e tiveram que fechar de novo. Hoje os Estados Unidos revisou a sua posição, Itália revisou a sua posição, a ponto do prefeito de Milão pedir desculpas, tá? A Holanda revisou a posição, vários países que tinham aberto revisaram. A China está voltando a começar a realizar a quarentena de novo, por conta da segunda onda. Então, queira ou não, nós vamos ter vários períodos como esse. Abre, morre um monte de gente, o pessoal entra em desespero, fecha. Nós vamos entrar numa crise econômica séria, tá? Então, é momento de começar a pensar e as pessoas já estão verificando, estão escolhendo quem vão pagar. Então, priorizem os autônomos, priorizem as pessoas da comunidade. Se tiver que escolher alguém para não pagar, dá uma segurada nos pagamentos dos bancos, tá? Dos pagamentos das grandes corporações, porque eles têm uma saúde financeira maior. Não estou dizendo aqui que não tem que pagar as contas, não é isso. Mas se tiver que escolha as grandes corporações, tá? Até porque o que vai acontecer é um nome talvez no Serasa e, gente, em atual situação que está, o nome no Serasa vai ser o menor dos nossos problemas. Se nós não resolvermos isso logo, se não vier uma vacina em 1 ano ou 2 anos, nós vamos começar a pensar sobre ter dinheiro para comer, certo? Então a crise vai ser muito maior. Então aí nós temos que começar a pensar, e aí por isso que nós temos que estudar história, por isso nós temos que escutar os cientistas e não escutar político ou o amiguinho do Facebook. E aí nós temos que estudar história e nós temos que ver como é que o mundo reagiu na queda da Bolsa de 29, como é que foi lá. Foi caótico. Como é que foi na pandemia da gripe espanhola? Foi caótico. Então a gente tem que pensar e fazer esses modelos, puxar para hoje e para cá, para a gente ver como nós vamos agir daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano. Tá? Então, assim, ó, pensem já em começar a fazer reservas. E talvez fazer reservas é administrar juros. Então, por exemplo, talvez valha a pena não pagar certos empréstimos, não pagar certos financiamentos, para reservar um pouquinho o valor e, se a situação melhorar, depois negocia os juros, depois paga mesmo que seja com juros. Porque a descapitalização que as pessoas vão começar a fazer agora, talvez vai fazer muita falta daqui a alguns meses ou 1 ano. Não pensem só no dia de amanhã, não pensem apenas na semana que vem ou no mês que vem.
Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos, vejam o que está acontecendo na Itália, vejam o que está acontecendo na Inglaterra, países com muito mais dinheiro, países com muito mais estrutura que a nossa. Verifique como que está acontecendo com eles e tentem projetar para nós, tá? Parem de escutar político, para de escutar coleguinha do Facebook, para de compartilhar o meme ou aquela frasezinha que não tem sentido técnico, que não serve para ajudar, só serve para propagar ódio. Escutem os cientistas, escutem os especialistas, tá? Eu tenho certeza que vocês estarão muito mais preparados para resolver essa situação, para enfrentar essa situação, ok? Tá? Então, vamos realmente valorizar as pessoas e não valorizar tanto as coisas. Eu acho que esse é o recado que eu poderia dar para vocês. Um bom dia e tchau!